Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você. Estamos a um dia de celebrarmos a vigília de Natal e já queremos permitir que o nosso coração esteja preparado para acolher a presença do Menino Deus. O evangelho deste dia nos é trazido pelo evangelista São Lucas, capítulo 1, dos versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com este nome. Então, fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mãe do Senhor, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De fato, a mão do Senhor estava com ele. É este Deus que tem feito bem todas as coisas, como nós partilhávamos no Evangelho de ontem. Diante desta palavra, hoje nós vemos aqui a profecia que se cumpre. Vemos aqui o nascimento do precursor, João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. João Batista, aquele que nos ensina a nos diminuir para que Cristo apareça. Ele sim pôde reconhecer isso, é necessário que eu me diminua para que Cristo apareça. Foi ele quem apontou o Cordeiro de Deus. Irmãos, como nós vimos alguns dias atrás, naquele evangelho onde João Batista enviou seus discípulos até Jesus para perguntarem a Jesus, és tu o mestre ou devemos esperar outro? João Batista não fez isso porque ele não tinha certeza de que se Jesus de fato era o mestre. Muito pelo contrário, João Batista fez isso, porque ele sabia que Jesus era o mestre, porque ele já havia feito essa experiência. João Batista sabia que ele era o mestre. E João Batista envia os seus discípulos para que também os seus discípulos pudessem fazer a experiência com Cristo. E no evangelho de hoje, nós vemos aqui a profecia que se cumpre, E gostaria de me atentar há dois sinais que o evangelho de hoje ele nos traz. Primeiramente, em um dos primeiros versículos, onde vai nos dizer que todo o povo reconheceu e viu como o Senhor havia sido misericordioso com Isabel e Zacarias e alegraram-se com eles. Irmãos, este é o primeiro ponto. Também nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Também nós devemos trazer em nós esta marca da promessa que se cumpre, quando nós vemos diante dos nossos olhos a promessa que se cumpre, alegrar-nos também com aqueles que se alegram. Outro ponto, nós vemos aqui a presença de Zacarias, que cumpriu aquilo que ele precisava cumprir. E por isso, no momento onde ele diz que de fato João Batista se chamaria João, aqui então sua língua se destrava, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Porque aqui nós vemos o sinal daquele que foi obediente, aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado. E isso é muito significativo porque quando nós vivenciamos a promessa, obedecemos a Deus, ouvimos aquilo que Deus tinha a nos dizer e cumprimos aquilo que Deus nos diz, então nós conseguimos trazer de volta todos os nossos sentidos. Irmãos, que por essa palavra hoje, o Senhor ele venha nos ajudar a nos preparar bem, para vivenciarmos este Natal, que nós possamos fazer memória de todos estes acontecimentos, de tudo aquilo que Deus moveu para que o Verbo
se tornasse carne, e hoje é o Verbo que se torna carne no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.